Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos à apresentação do terceiro trimestre dos primeiros 9 meses do ano de 2024 da Edux. Queria começar aqui com os destaques da apresentação. O ano vem vindo muito em linha com o que a gente falou para vocês, um crescimento de um dígito, tanto na receita como no EBITDA, mas um crescimento muito forte no lucro líquido. Até agora tivemos um crescimento nesses primeiros 9 meses de 26% versus o mesmo período do ano passado. A gente tem uma evolução muito importante dentro do terceiro trimestre, né? O crescimento de 60 milhões no lucro líquido, o maior lucro líquido ajustado desde do mundo pré-pandemia aqui para a gente, e isso com uma evolução muito importante no fluxo de caixa para o acionista, né? Chegando aqui em 300 milhões, quase 300 milhões de reais no trimestre, né? Quase 3 vezes o equivalente do mesmo período do ano passado. Aí tem, obviamente, vários destaques aqui, o Rossano vai passar mais para vocês, mas essa evolução do custo da dívida é um destaque, é um pedaço importante dessa evolução, tanto do lucro líquido como no fluxo de caixa. Destaque importante para a nossa unidade premium, reforçando a força do nosso portfólio, né? Quem está aqui com a gente ano passado lembra que o grande destaque foi a evolução do EAD ali, uma retomada do presencial. Esse ano, o portfólio compondo aqui com o premium evoluindo de uma forma importante, com mais de 20% de evolução de base versus um ano atrás, uma evolução importante de tickets, tanto no IBMEC como na medicina, e uma evolução também na margem EBITDA que a gente pratica aqui. E aí as pessoas começam, nesse momento, a perguntar para a gente sobre a alocação de capital, e acho que quando a gente olha, né, o Rossano fala muito isso, né, a gente olha para as oportunidades que a gente tem, é muito difícil a gente achar uma oportunidade tão evidente aos nossos olhos como as nossas próprias ações. Entramos firme no programa de recompra, já recompramos 13 milhões de ações, cancelamos 20 milhões de ações, algumas desse programa, outras de programas anteriores, chegando atualmente, né, o programa ainda está em curso, ainda tem muita coisa para andar para frente, atualmente a 279 milhões de ações. Então, gente, vocês vão ver aqui o porquê que a gente está entregando esse resultado muito bom, a gente trabalhando muito nas coisas que a gente controla dentro de casa, e reforçando, né, acho que agora já provavelmente a reação que a gente espera é de ficar mais evidente de que vamos e como vamos chegar no guidance que a gente tinha dado de 1,6 a 1,9 EPS no ano de 2024. Né? Destaque aqui importante é que esse 1,6, 1,9 a gente está usando o número de ações que a gente tinha na época do guidance, ainda não esse 279 que a gente está, e provavelmente um número até menor no fim do ano, que daria aqui um número maior do que esse 1,6. Bom, começando aqui com a unidade premium, que, conforme eu mencionei, é o nosso destaque do trimestre e do ano. Tivemos uma evolução muito importante de receita líquida, 16% versus o mesmo período do ano passado. Uma evolução importante tanto na medicina como no IBMEC. Uma evolução maior ainda no EBITDA, uma evolução de 24% versus o mesmo período do ano passado. Aqui a gente coloca esse balãozinho verde, um destaque do IBMEC, né, que está aqui dentro da unidade premium, mas tem um impacto relevante aqui dentro, né? As pessoas pensam muito em prima medicina somente. Temos o IBMEC aqui que tem praticamente um pouquinho menos de um quinto do EBITDA que a gente gerou esse ano e que evoluiu 120% nos últimos 3 anos. Né? Tivemos uma retomada de margem importante, né? A margem aqui do ano de 48% para 50%, evolução de 2,5 pontos percentuais. E aí uma evolução importante na base de alunos, né? A base de alunos total crescendo 22%, as bases de graduação, a medicina já passou faz um tempo dos 9 mil alunos, o IBMEC chegando a 6 mil, com o sucesso absoluto que a gente tem no IBMEC Faria Lima, um motor muito importante do crescimento aqui. E destaque para esse aumento de vagas em Castanhal. Né? Castanhal é uma das nossas unidades de Mais Médicos 2. A gente teve muita disciplina desde lá de origem, de escolher as praças onde tinham maior capacidade de expansão, de a gente cumprir o que estava previsto no edital do governo, da gente criar as vagas de residência, né? O IDOMED hoje tem praticamente o mesmo número de vagas de residência da UFRJ, da gente estar contribuindo com a sociedade, de ter a contribuição com o sistema de saúde local, de estar trabalhando junto com as prefeituras para garantir que houvesse o espaço, né, em leitos para que os nossos alunos tivessem uma boa experiência de aprendizado, e tudo isso leva a gente a ter esse sucesso muito grande, muito maior do que a média do mercado, muito maior, praticamente o dobro da média do mercado, de expansões de vagas no Mais Médicos 1 e Mais Médicos 2, que nos deixa muito animado para o processo de Mais Médicos 3, que a gente já colocou lá todos os documentos, esperando os resultados aí cedo no próximo ano. Tá? Em termos de ticket de renovação,
muito em linha com o que a gente vem praticando, uma evolução importante tanto no IBMEC como no IDOMED, e uma renovação que está ali sempre estável na casa dos 95%, 96%, 97%, como a gente tem visto. Bom, entrando aqui no digital, do lado esquerdo do quadro a gente vê tanto a receita como a base de alunos andando em linha, com uma perda na base de alunos de graduação. Do lado direito embaixo a gente vê uma redução de ticket, uma coisa que a gente já tinha comentado com vocês, né? No ano de 23 foi um ano que a gente viu elasticidade muito forte no mercado e trabalhamos com tickets de médio prazo menores do que a gente vinha trabalhando no ano anterior. E essas duas coisas somadas nos levam a uma perda de EBITDA, né? Tanto a alavancagem operacional que a gente falou no passado, né? Na hora que você vinha crescendo, você vai tendo um aumento de margem. Isso aconteceu ao contrário esse ano. Acho que houve um ano de mercado muito difícil. Somado isso à queda de ticket que a gente tem por ofertas que a gente fez conscientemente no ano de 2023, que nos trouxeram uma base importante, mas trazem essa questão do ticket de médio prazo, né? Na hora que a gente olha aqui no cantinho da direita, a gente tem uma renovação parecida com o que foi ano passado, mas uma captação muito pior. E aí eu acho que é importante a gente entrar no detalhe aqui. Muitos de vocês que conversam com a gente regularmente sabem que a gente faz toda semana a medida de elasticidade, ver o que está acontecendo no mercado. Em momentos de maior elasticidade, a gente tende a ser mais agressivo em preço. Em momentos como foi agora, né, que a gente vê um mercado numa condição pior do que foi anteriormente, e vemos pouca elasticidade, a gente prefere trabalhar preços maiores, que vão nos dar resultado aí ao longo do ano que vem, e aí sim sofrer talvez até um pouco mais do que o mercado nessa questão da captação, né? Então tivemos a captação praticamente 20% abaixo do ano passado, praticamos preços M7, né, que a gente de novo vai ver impacto no meio do ano que vem, né, 17% acima do ano anterior. A boa notícia é que a gente está vendo agora no Q4, né, ainda falta muito para completar, mas estamos vendo números muito parecidos com o que foi o Q4 do ano passado, mantendo esses preços superiores que a gente praticou no Q3. Bom, indo aqui para o presencial, gente, o que a gente vê? A receita andando de lado versus o mesmo período do ano anterior, a base crescendo 2%. Isso é bastante importante. A gente teve muitos e muitos trimestres de queda, a gente vem em 2024 mostrando um crescimento de base versus o mesmo período do ano anterior. Isso se deve muito à nossa estratégia de SEMI, né? A estratégia do SEMI ela nos ajuda não só a diluir custo fixo dos nossos campi, mas também a precificar melhor o presencial, né? A gente traz o preço presencial um pouco para cima, oferecendo uma alternativa para aquela pessoa que não consegue pagar o preço full do nosso presencial, e isso tem sido um sucesso. A gente ainda tem hoje, né, um share muito abaixo do nosso fair share nesse universo do semipresencial. Isso aqui a gente fica muito animado para frente. Quando a gente olha para o ticket aqui, à direita embaixo, né, vocês vão lembrar que no último trimestre esse número é negativo, a gente prefere apresentar aqui os tickets de veterano, aquelas pessoas que têm mais de um ano que estão com a gente, que já passaram por todo o processo de ofertas, que muda muito semestre a semestre. Então, acaba tornando uma comparação justa, laranja com laranja aqui, né? E o que vem acontecendo? A gente vem formando pessoas pré-pandemia, que têm um histórico de tickets de muitos reajustes, né? Então, essa base pré-pandemia está indo embora, com pessoas entrando com tickets maiores do que as classes anteriores, mas ainda menores que o da pré-pandemia, né? Então, tem um efeito que se cancela, embaixo as pessoas pré-pandemia se formando com tickets altos, pessoas entrando com tickets maiores do que a média de pandemia e pós-pandemia, mas que esse conjunto ainda tem um efeito que se anula aqui, né? Então, esse número foi negativo no trimestre passado, está sendo positivo agora. Nossas projeções mostram também números nessa casa, olhando um pouco para frente, até o momento que essa turma pré-pandemia se forma e a gente tem uma alavancagem muito forte para esse aumento de ticket médio no momento que isso ocorrer. Isso tudo leva um EBITDA andando de lado contra o ano passado, mas estamos tendo essa margem de 23 é muito maior. Se vocês forem olhar há pouco tempo atrás, a gente estava trabalhando com 19 aqui. Na hora que a gente olha o presencial, é uma unidade nossa que tem capacidade ociosa, que tem uma alavancagem operacional bastante relevante, que a gente vem aos poucos melhorando a margem, conseguindo trabalhar a base, optimizando as nossas unidades, que nos permite essa margem aqui em linha com os 9 meses do ano passado, mas bem maior do que era até pouco tempo atrás. Renovação e captação, a gente andando muito em linha com o ano passado. Isso aqui, a renovação está sempre ali 81, 82, 83, varia muito com o momento econômico que a gente está vivendo. E a captação aqui 1,6% abaixo do ano anterior, com, de novo, praticando preços maiores. Isso aqui é bastante em linha com o que a gente esperava para esse momento. Vou passar para o Rossano aqui, que vai passar os indicadores financeiros com vocês.
Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Seguimos aqui para o slide de receita, onde mais uma vez a gente mostra a força do nosso portfólio com todos os negócios crescendo. Obviamente o Premium, com um trimestre super forte mais uma vez, crescendo ainda mais a participação dele no nosso mix, né? O que é super positivo, não só para a rentabilidade, mas uma vez mais mostrando a resiliência do nosso portfólio como um todo. Podemos seguir para o próximo. A gente vinha falando bastante ao longo do ano inteiro dos nossos esforços para redução de gastos de forma geral, e a gente vê isso refletido muito claramente aqui nesse slide, né? Então, quando a gente olha para o slide de custo, de G&A, uma redução muito relevante, caindo perto de 1 ponto percentual da receita, né? Fruto de todo o trabalho que vem sendo realizado ao longo do ano. Mas quando a gente olha para VIM e PDD, acontecendo muito parecido com o que a gente vinha falando, principalmente o que a gente destacou no segundo trimestre, a gente vai ter um slide onde a gente fala um pouco sobre isso, do que a gente falou que ia acontecer nessa estrutura de gastos ao longo do segundo semestre, e a gente vê o que realmente aconteceu, bem em linha com o que a gente falou, reforçando a nossa visão da entrega do guidance para o ano de 2024. Então, tudo que a gente falou sobre custo leva a gente para o próximo slide, a gente vai falar sobre EBITDA. Então, vocês veem aqui a expansão do nosso EBITDA ano contra ano, grande destaque aqui para o Premium, nosso negócio que já tem a maior margem, aumentando ainda mais ainda 3 pontos percentuais ano contra ano. Essa maior participação do Premium vai cada vez mais ajudando o nosso mix, né? A rentabilidade do negócio como um todo vai ficando cada vez mais alta pela maior participação do nosso negócio de maior rentabilidade dentro do EBITDA total. Posso deixar de mencionar também aqui a resiliência também do presencial, né? Com a margem estável ano contra ano, mas uma margem, assim como todos os nossos negócios, se posicionando como a melhor margem do mercado. E como o Eduardo falou no slide específico do presencial, as alavancas que a gente tem pela frente, né? Os tickets se posicionando para frente cada vez num nível mais alto, a gente vai ocupando cada vez mais o espaço, reduzindo a ociosidade, reduzindo o custo fixo. Então, o presencial no momento que tem a gente olhando para frente, a gente fica muito confiante com o futuro desse negócio. Seguindo para o próximo. Aqui é um slide super importante, né? A gente vem destacando bastante, o nosso guidance foi muito focado no resultado de lucro esperado para o ano como um todo. A gente segue muito confiante, eu acho que o terceiro trimestre traz uma força muito grande, aumentando a confiança no mercado como um todo nessa nossa capacidade de entrega, um crescimento muito pujante de lucro líquido, 53% ano contra ano. Ele vem sendo suportado por esse crescimento de EBITDA e muito fortemente pelo crescimento do resultado financeiro. Como o Eduardo falou, nosso guidance vinha sendo esse, né, de um crescimento moderado dos resultados operacionais e um crescimento muito relevante do lucro. Isso vem sendo representado aqui nesse slide. O resultado financeiro, alguns itens ali específicos do terceiro trimestre, mas grande parte dele vai se prorrogar, não só para até o final do ano, mas como 2025 como um todo, de novo, reforçando nossa crença no guidance de 24 e no guidance dos anos seguintes também. Aqui nosso slide com a visão histórica, sempre bom a gente expandir um pouco o nosso horizonte de tempo. Quando a gente olha de 2019 até agora, um CAGR de 8% na receita, né? O Eduardo Vilimesh fala sobre o número de crises diferentes que a gente passou nesse tempo todo, mesmo assim a constância do crescimento da receita é impressionante, com a manutenção de margem em níveis muito altos, né? A gente mantendo a nossa margem acima de 33% mais uma vez esse ano, né? Sendo ajudada por essa multiplicidade do nosso portfólio, a resistência que se mostra em diferentes momentos, né? E continuidade de retorno para o acionista, né? Como a gente fala, desde o IPO de 2007, a gente todo ano pagando dividendos, esse ano, como em alguns outros, também fazendo um programa de recompra, né? Então, sempre garantindo o retorno para o acionista desse valor gerado pelo negócio. Podemos seguir? A gente chega agora em mais um slide super importante nessa apresentação, a fortíssima geração de fluxo de caixa para o acionista, né? De 300 milhões de reais, marcando um turning point muito importante para esse negócio, né? Desde a pandemia, esse é um negócio que reduziu sua capacidade, sua geração de caixa final. A gente vinha apontando que esse momento de virada estava se aproximando e que o segundo semestre seria um semestre importante para demonstrar essa virada. Esse é um negócio por estrutura que deveria ser um forte gerador de caixa. Isso está claro no nosso guidance de longo prazo, né? Que a gente vai reduzir nossa alavancagem, a partir daí virar um grande pagador de dividendos. Então, essa é uma pedra fundamental da nossa estratégia. Então, essa virada agora nesse trimestre, com essa geração de caixa próximo de 300 milhões de reais, é um sinal muito positivo para a gente e fortalecimento da nossa visão estratégica. E interessante ela vir de duas linhas super relevantes, uma linha de recebíveis, né? Mesmo continuando utilizando o DIS como uma ferramenta forte para a nossa captação, a gente sabe que o DIS é uma ferramenta de receita de longo prazo, então mesmo continuando a usar em fortes níveis o DIS, a gente reduzindo o nosso prazo médio de recebimento, né? Reduzindo de 103 para 96 dias. Toda essa melhora vem de uma maior capacidade de arrecadação nossa, né? Diversas ações, desde estruturas de cobrança,
a gestão dos nossos recebíveis, a forma em que isso é feito junto ao nosso aluno, também privilegiando bastante a capacidade de reter o nosso aluno, de renovar o nosso aluno, vem aumentando muito a nossa conversão e isso vai ser refletido aqui no negócio. Uma outra linha super importante é a linha do resultado financeiro, por causa de todos os resultados que eu já falei antes, também beneficiado por essas ações de melhoria da nossa capacidade de arrecadação e de cobrança. Quando a gente olha para o lado direito, a gente vê o nosso CAPEX do ano caminhando para o nosso guidance, né, de ficar até 470 milhões de reais no ano. Continua um CAPEX super focado em transformação digital em TI, né? A gente já fez o nosso grande ciclo de CAPEX, né? A gente chegou a chegar a 12% no meio da nossa transformação, mas agora a gente se aproximando do nosso guidance de médio prazo, mesmo continuando a dedicar grande parte do nosso investimento, e vai ser assim daqui para frente, em investimentos em tecnologia e transformação digital. Podemos ir para o próximo. Seguindo agora, a gente vê a nossa estrutura de endividamento, né? Primeiro falando do nosso custo médio de dívida, no longo prazo a gente reduzindo bastante o nosso custo de dívida, né? Isso mostra a força dessa companhia, o reconhecimento do mercado, a nossa capacidade de geração de caixa, a nossa capacidade de geração de valor no longo prazo. A gente é um AAA reconhecidamente pelo mercado e vem capitalizando, e vem gerando oportunidades para poder capitalizar essa situação nesse momento atual de mercado. Então, mais uma vez, o custo médio caindo sequencialmente. E a gente reduzindo nossa alavancagem, mesmo com o programa de recompra acontecendo e com a antecipação do pagamento de dividendos que a gente fez no segundo trimestre, né? Então, esse é um tema super importante, a gente reduziu nossa alavancagem para 1,56, mesmo com esse processo de recompra. Se ele não tivesse acontecido, a gente teria chegado a 1,51 vezes, caminhando mais uma vez para o nosso guidance de longo prazo, a nossa visão de longo prazo, que é atingir uma vez dívida líquida EBITDA, como a gente disse no Edux Day no segundo trimestre. Olhando para o lado direito, posição de caixa super robusta, 875 milhões de reais, nossa dívida líquida super equilibrada e o nosso cronograma de amortização, que, como eu falei antes, nos deixa capacitados a aproveitar os melhores momentos de mercado, né? Um cronograma de amortização super diluído, com poucas torres, quase nada no curto prazo, né? Dívidas vencendo em valor muito baixo em 2025. Nosso spread, como eu falei, caindo sequencialmente e a nossa alavancagem seguindo para o nosso guidance de longo prazo. Esse foi o slide que eu mencionei lá atrás, né? Aqui eu trago exatamente as frases que a gente utilizou na divulgação do segundo trimestre. A gente queria deixar claro quais iam ser as principais alavancas que a gente ia usar para gerar o valor necessário para atingir o guidance de lucro do ano. Vamos ver como cada uma delas performou, né? Então, primeiro no repasse, a gente falou que a redução da captação que aconteceu no primeiro semestre de 2024, ela representar uma redução do peso do repasse no resultado geral do segundo semestre. Vocês vão lembrar que no primeiro semestre ela foi um dos ofensores para o nosso resultado, e a gente falou que no segundo semestre isso reverteria. Nossa visão é que ela ficaria até abaixo como percentual da receita do ano passado. Ela ficou igual, que já é uma grande redução ao ano anterior, e ela não ter caído é uma excelente notícia, porque o motivo disso ter acontecido foi a excelente arrecadação que a gente teve ao longo do ano. Parte do repasse que os polos recebem são baseados no valor arrecadado e não no valor faturado. Então, como a gente teve uma arrecadação super forte, você aumenta o repasse como percentual da receita, o que é uma excelente notícia para o nosso negócio, a razão disso ter acontecido. Na PDD, como a gente falou, também foi um ofensor do resultado no primeiro semestre, dado o perfil da captação que aconteceu no primeiro semestre, no segundo semestre do ano passado, a gente via esse percentual caminhando para um percentual parecido com o que foi o ano passado, né? Então a gente vê nesse trimestre ele já aproximando do percentual do ano passado, a gente vê esse resultado melhorando ainda mais no quarto trimestre para chegar como resultado final do segundo semestre com um percentual da receita muito parecido com o ano anterior. VM, a gente deu clara guidance para o mercado de que a gente aproximaria de novo o percentual da receita com o que foi no ano anterior. A gente performou no primeiro semestre mais ou menos 1 ponto percentual acima do ano anterior. Esse trimestre a gente já chegando muito próximo do que foi o ano anterior, como posicionamento nosso de mercado, entendendo como estão as condições de mercado, elasticidade da captação, a gente decidiu estrategicamente se posicionar mais uma vez próximo ao que foi o percentual de receita do ano passado. O G&A, como a gente falou, segue dando os resultados de gestão de gasto que a gente vem fazendo, então reduzindo quase 1 ponto percentual, como a gente já tinha mostrado no slide anterior, e o resultado financeiro também, como a gente vinha falando, uma das grandes alavancas para atingir o resultado do ano como um todo. E o que falta, né? Então a gente vê que a gente já atingiu 1,44 do 1,6 que a gente tinha prometido entregar para o mercado.
O Eduardo destacou lá no primeiro slide que eu continuo usando o número de ações que foi a base para o guidance, né, a base da divulgação, que foram os 291 milhões de ações, apesar de estar fazendo um programa de recompra e que esse resultado na prática vai ser maior, mas para comparação com o guidance eu vou sempre usar a mesma base. Então está faltando só 0,16 a ser atingido agora no quarto trimestre, um número que, mais uma vez, a gente está muito confortável e que a gente vai ter a capacidade de entregar. As alavancas no quarto trimestre não são muito diferentes do que a gente já vinha apontando no segundo trimestre, né? A gente segue com repasse como na tendência de redução versus o ano anterior. A PDD, a gente intensificando o movimento de melhoria que a gente já começou a ver no terceiro trimestre. A VIM segue o mesmo modelo de se aproximar do ano passado. GNEI continua apresentando os benefícios de redução de gasto que a gente vinha coletando, e o resultado financeiro, de novo, na mesma onda positiva, tanto de redução de Selic como de redução dos spreads e da nossa alavancagem, que a gente tanto comentou nos slides anteriores. Seguindo, então, eu passo para o Eduardo, que vai comentar sobre nossos resultados de ESG no último trimestre. Obrigado, Rossano. Então, falando sobre ESG, que para mim é um tema muito caro, muito querido para mim. No trimestre passado, a gente trouxe aqui uma foto das Olimpíadas, né, onde a gente mostrou a participação importante que a gente teve, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas. Estamos trazendo foto de várias das nossas líderes aqui hoje, né? A gente entrou no TEVA, que é um índice de empresas que tem muitas mulheres na sua liderança. Nós somos uma empresa reconhecida pela diversidade, que não é à toa, né? Nós somos um espelho dos nossos alunos. A gente tem 80% dos nossos colaboradores foram nossos alunos em algum momento, né? E a gente tem um pouco disso, né? Vem com a gente que eu já tive aí esse comprometimento, esse clima, esse senso de propósito e pertencimento muito forte por aqui, né? Então, além disso, o que a gente tem de novidades aqui? Na conclusão do reporte do CDP, no lado ambiental, né? O selo ouro no GHG, como vocês estão vendo aqui, a renovação do nosso rating AA no MSCI, também super importante, um reconhecimento. Pouquíssimas empresas no mundo, especialmente no mundo da educação, têm esse reconhecimento como empresas líderes no pensamento ESG. A Edux é uma delas, né? Nosso programa de trainees negros, estamos na quarta turma, 11 mil inscritos, que para um programa exclusivo, para qualquer programa de trainee é um super número, para o programa exclusivo mais ainda, um grande sucesso. Meninos que agora estão nas quatro turmas aqui, espalhados pela empresa como um todo. Tivemos mais de 600 mil pessoas impactadas pelos atendimentos comunitários e projetos sociais das nossas unidades, né? Então, e aí tem uma coisa que eu tenho um orgulho particular, né? Nós fomos reconhecidos aqui pela Exame com o prêmio Gestão de Pessoas. É um prêmio super difícil de você estar dentro. De um lado, não tem consultoria, não tem apoio, não tem ajuda. É uma medida super difícil entre o que você fala e o que as pessoas percebem. Então, nossos funcionários, e aí muitos são entrevistados, muitos questionários preenchidos, e aí o principal tema aqui é a legitimidade e a coerência entre o que a gente faz e o que a gente fala todos os dias aqui na empresa. Então, é um motivo de grande orgulho da gente ter sido reconhecido com esse prêmio. Bom, gente, considerações finais. Muito do que o Rossano falou, né? Assim, a gente está em um momento claro de retomada. Acho que em 2023 a gente teve uma retomada operacional muito evidente ali na evolução que a gente teve no EBITDA, o portfólio mostrando a sua força, né? A gente vinha muito falar, o primo é resiliente, primo é resiliente. E aí, um momento de uma melhorada na economia, entrou EAD e presencial juntos, e a gente teve um crescimento fantástico ali em 2023 em receita e em EBITDA, né? E agora a retomada tanto do lucro líquido como do fluxo de caixa para o acionista, voltando àquele negócio que sempre foi, como o Rossano disse, estruturalmente, um forte gerador de caixa e um forte lucro líquido, né? Então, nossos destaques aqui é de receita crescendo em todos os negócios, o EBITDA evoluindo, a margem EBITDA evoluindo também, como o Rossano apontou, nosso principal motor de crescimento é o que tem a maior margem. Isso ajuda a gente a estar empurrando e olhando para frente também, né? E a evolução do lucro líquido que eu já mencionei. Custo da dívida, uma alavanca importante, só uma delas que a gente tem aí na evolução que a gente tem abaixo da linha do EBITDA, mas uma evolução importante. O CAPEX, como o Rossano falou, a gente chegando perto daquele guidance que lá atrás, quando a gente estava em 12, a gente falava, a gente vai chegar no número de 7, 8. Estamos aqui em 8,1 no primeiro 9 meses do ano, né? Fluxo de caixa, já comentei com vocês. E a preocupação, né, especialmente o investidor estrangeiro, nos pergunta muito sobre a alocação de capital, né? Então,
Vamos ser um grande gerador de dividendos, como a gente apontou no guidance que a gente deu para vocês ali no Edux Day, no primeiro semestre. A gente olha para frente e vê esse guidance com muito otimismo que vamos chegar lá. E aí a questão que sempre fica é o investidor estrangeiro perguntando assim, e a alocação de capital? Hoje, gente, a gente não vê nenhuma forma de alocar capital melhor do que nas nossas próprias ações. Anunciamos 300 milhões de reais de recompra e estamos de pé embaixo fazendo isso e ainda tem muito para vir ao longo do ano e o cancelamento que o Rossano mencionou, vindo em linha com isso, né? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço demais a confiança e vamos aqui passar para as perguntas. Não, peraí, gente, a gente vai ter uma coisa diferente hoje, né? A gente sempre faz 2 calls, um em português às 9, outro em inglês às 11. Acho que eu e o Rossano a gente fala muito rápido, é muito dado, a gente acaba ferrando um pouco aqui a vida do tradutor e o pessoal estrangeiro pede para a gente fazer um outro às 11 em inglês, que tem um attendance muito alto ali, né? E a gente hoje vai fazer uma coisa diferente, né? A gente vai ali para o computador sentar para responder as perguntas que vocês tiverem. E, em paralelo, o pessoal do estúdio vai jogar essa apresentação com inteligência artificial e vamos estar eu e o Rossano aqui na frente de quem quiser assistir às 11 horas, falando em inglês, espanhol, francês, alemão e mandarim, essa mesma apresentação que a gente fez agora, né? Inteligência artificial é uma coisa que a gente usa todos os dias aqui, de um lado de trabalhar a nossa produtividade, a nossa eficiência, do outro lado trabalhar a hiperpersonalização para cada um dos nossos alunos, e a gente tem confiança de o pessoal do estúdio ali trabalhar em cima disso e voltar às 11 horas para vocês aqui no nosso site, na língua que vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Vamos para as perguntas lá.